Olá para quem acompanha a gente. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo na vasta legislação do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Mas olha, a ideia aqui não é ler textos jurídicos empoeirados, tá? Longe disso. A gente vai encarar essas leis como o DNA em constante evolução de um organismo vivo. O foco da nossa análise de hoje é entender de verdade como o SUS evoluiu através das legislações desde 1988. Vamos traçar juntos esses marcos legais e a linha do tempo detalhada que literalmente moldou o direito à saúde no nosso país. Então, para entender essa gigantesca mudança de paradigma, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes de 1988, o acesso à saúde era super restrito. Basicamente, a assistência médica era atrelada à Previdência Social, lá pelo INAMPS, e cobria só uns 30 milhões de trabalhadores formais. Era isso e ponto. Em contrapartida, a virada de chave pós-1988 foi uma abordagem verdadeiramente revolucionária. Ela mudou o diagnóstico da saúde pública da nação para sempre, cravando que a saúde é um direito universal, sem exceções. Para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 5 marcos essenciais: o nascimento do SUS, as leis orgânicas, o processo de descentralização e regionalização, os pactos e redes e, por fim, as atualizações recentes. Vamos começar pelo começo. A seção 1. O nascimento do SUS, com a Constituição Federal de 1988. Olha a força dessas palavras no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso não é só bonito no papel, não. Essa frase agiu como o primeiro fôlego, o verdadeiro sinal vital do Sistema Único. Ela obrigou legalmente o Estado a fornecer cuidado e alterou, de forma profunda e definitiva, toda a arquitetura de políticas sociais e econômicas do país. Um verdadeiro divisor de águas, né? O que nos leva à nossa segunda parada. As leis orgânicas, que estruturaram o DNA do sistema logo ali em 1990. Bom, a visão constitucional de 1988 era linda, mas para funcionar no mundo real, na década de 90, ela precisava de andaimes reais. É aí que entra a Lei 8.080. Ela foi brilhante, porque separou muito bem as coisas. De um lado, os princípios doutrinários, que são a base ética, os valores da coisa toda. E do outro, as diretrizes organizativas, que são basicamente as estratégias e os caminhos práticos para fazer essa engrenagem gigante girar de verdade. O ponto crucial dessa lei? A universalidade. Ela é o primeiríssimo sinal vital do sistema. Como está na letra da lei, ela garante que as portas das clínicas e dos hospitais estejam abertas, legalmente abertas, para absolutamente qualquer pessoa, independentemente de quem sejam ou de onde venham, sem nenhuma forma de discriminação. Construindo em cima disso, a gente tem a integralidade. Isso significa olhar para o paciente como um todo, sabe? É fechar aquela lacuna imensa entre uma campanha de prevenção básica, tipo uma vacinação no posto, até os tratamentos de altíssima complexidade num hospital de referência. O sistema assumiu o compromisso de fornecer todas as etapas do cuidado que cada caso exigir. Agora, vamos avançar e ver como isso se constrói na prática através da equidade. A lei fala muito em igualdade, claro, mas a equidade é a inteligência do sistema. É a garantia de que os recursos do Estado vão ser injetados precisamente onde os déficits clínicos e sociais são mais graves. Em outras palavras, é tratar os desiguais na exata medida das suas desigualdades. Faz todo sentido, né? E, ainda em 1990, tivemos a Lei 8.142, que virou a verdadeira espinha dorsal administrativa do SUS. Ela foi super inteligente porque amarrou as transferências de verbas federais à participação social. Como assim? Para receber dinheiro, os municípios tinham que criar conselhos de saúde com a participação da própria população, ou seja, garantia de uma supervisão democrática direta. E o detalhe de ouro, a lei determinou que pelo menos 70% desses fundos federais fossem transferidos direto para a base, para os municípios. Entrando na seção 3, vamos falar sobre descentralização e regionalização. O desafio colossal de gerenciar uma rede continental entre 1991 e 2002. Imagina gerenciar a saúde pública num país do tamanho do Brasil. Isso exigiu uma descentralização super agressiva. Se a gente observar a rápida evolução das chamadas normas operacionais básicas, as famosas NOBs, a gente vê uma mudança claríssima. Sai aquela centralização federal pesada do início dos anos 90 e entra um movimento intenso de dar poder aos prefeitos locais para administrarem as suas próprias clínicas. Isso tudo culminou no fortalecimento da atenção básica ali com a NOB 96. Só que, claro, teve um efeito colateral. Essa municipalização extrema causou uma baita fragmentação dos serviços. E foi exatamente por causa disso que a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NO 01 e 02, entrou em cena. A ideia dela era muito clara:
costurar essas clínicas municipais que acabaram isoladas e criar redes regionais coesas. Assim, municípios pequenos conseguiram se apoiar em redes maiores para garantir tratamentos complexos que eles não teriam como bancar sozinhos. Avançando para a seção 4, Pactos e Redes. Chegamos na fase de maturação do sistema e dos compromissos compartilhados, ali entre 2006 e 2011. Chegando nessa fase de maturação dos anos 2000, o Pacto pela Saúde de 2006 agiu como um tratamento corretivo vital para o SUS. Em vez de ficar só seguindo manuais de procedimentos super rígidos e técnicos, ele propôs algo revolucionário na época, que a União, os estados e os municípios concordassem mutuamente com resultados específicos de saúde. E esses compromissos foram divididos de forma super estratégica no Pacto pela Vida, no Pacto em Defesa do SUS e no Pacto de Gestão. Dando um salto para 2011, o Decreto 7.508 entra para regulamentar de vez a organização de todo o sistema. Ele mapeou oficialmente o país no que a gente chama hoje de regiões de saúde interconectadas. Para ilustrar, isso garantiu formalmente que um paciente morando numa cidadezinha bem pequena pudesse acessar um leito de hospital numa cidade vizinha maior de uma forma totalmente fluida, sem aquelas burocracias limitantes de fronteira municipal. E agora chegamos à nossa última parte, a seção 5, as atualizações recentes e as mutações modernas do sistema entre 2023 e 2025. Trazendo a nossa análise direto para o presente, é impressionante ver os ajustes legislativos rápidos que aconteceram entre 2023 e 2025. A gente teve desde a inclusão histórica da saúde bucal no SUS e uma proteção ampliada e super necessária aos direitos e à privacidade das mulheres, até a independência estratégica garantida pela Lei 14.977. Pensa só, essa lei permitiu aos laboratórios públicos produzirem insumos farmacêuticos cruciais. E agora, em 2025, um marco lindo. O atendimento humanizado finalmente se tornou, de forma oficial, um princípio básico na própria Lei 8.080. Mas olha, uma das atualizações mais críticas desse ano de 2025 é esse protocolo de emergência, a medida provisória 1301. O peso disso é gigante. Ela permite ao governo federal intervir temporariamente diretamente em hospitais locais quando os tempos de espera por atendimento especializado ficam perigosamente longos. É uma medida focada em resolver aqueles gargalos graves que literalmente ameaçam vidas. E a gente chega ao fim da nossa conversa com essa provocação no ar. Compreender as leis de 1988 até 2025 não é só uma aulinha de história, é reconhecer o DNA de uma engrenagem viva e pulsante. Eu convido todos vocês que acompanharam a gente até aqui a refletirem. Como é que essa vasta legislação de saúde pública vai precisar continuar se adaptando para tratar as inevitáveis cicatrizes sociais e os desafios sanitários que ainda nem imaginamos para o nosso amanhã? Muito obrigado por embarcarem nessa evolução com a gente. Até a próxima!